A avaliação física, a tendência da avaliação física no Brasil e no mundo hoje, ela é fantástica. Por que ela é fantástica, a tendência? E as novas tendências ainda são mais ainda. Por quê? Um dos países que mais avaliam é o Brasil. Não parece ser. É o Brasil. Porque ele é o que mais avalia, apesar de tudo. Se você for trabalhar em estatística, coisa que a gente gosta de fazer, por exemplo, todo mundo aqui faz estatística, né? O que ganha e o que gasta. Olha, eu ganho X e gasto X. Se eu gastar mais do que ganho, eu entro no vermelho. Então, quem escolheu educação física para correr da estatística e da matemática, caiu no lugar errado. Porque vocês vão avaliar sempre na vida de vocês, pré e pós. Se você teve resultado, maravilha, você é o melhor do mundo. Se você não teve resultado, você já é trocado. O mercado é muito exigente. Esse mercado nosso é muito complicado. Na licenciatura ainda existe um fator, né, que você pode até resolver. Mas no bacharelado, aquele pessoal que trabalha no fitness, trabalha nos negócios, isso não tem, a gente vive de resultado. Nós vivemos de resultado e esse resultado ele é estatístico. Deu certo? Ótimo. Não deu? Você é trocado, você está fora do mercado. Por isso que nós temos que avaliar, cada vez mais avaliar. E para isso, você tem que pensar da seguinte forma: o que eu vou avaliar, quem e como eu vou avaliar. E o que é que eu tenho hoje de recurso para poder avaliar. Porque não pensem vocês, só porque eu não tenho nada, eu não vou conseguir avaliar. Eu estava fazendo uma palestra no Maranhão a semana passada, sobre educação física escolar, avaliação na educação física escolar, na escola. E estava propondo para eles a quantidade de testes que se pode fazer com uma fita métrica. A quantidade de testes que você pode fazer na escola com a fita métrica. Vai desde a composição corporal até a parte antropométrica, envergadura, altura troncocefálica, e a relação inspiração total, inspiração em repouso, né, do peitoral. Muitas outras avaliações você pode trabalhar em cima disso com uma fita métrica. Então hoje, desculpa, eu não tenho nada. Gente, com a balança da farmácia e um estadiômetro, você pode desenvolver excelentes trabalhos. E não pense que isso daí não, esse professor está falando porque ele vive só de terninho, ele só vive em banca. Não, é como eu estava conversando com o pessoal, eu tenho 18 anos de magistério. Antes de ir para o mestrado, eu era professor de escola, eu dava aula em fazenda. Pelo meu sotaque, vocês viram que eu não sou carioca. Eu sou barretense, sou do interior do estado de São Paulo. Inclusive, terminou agora a maior festa do peão de boiadeiro do mundo, né? Que é lá. Então, esse processo a gente tem que entender. Você está trabalhando com o filho dos outros, não é seu filho. E quando você fala, será que eu sou bom, será que eu não sou? O que é que eu devo fazer? Pense o seguinte, vocês estão se formando. E quem já formou? Pense naquela turma que você fazia parte quando você estava estudando. No pior aluno. Imagine esse pior aluno dando aula para o teu filho. Valeu. Não tem problema não. Aqui com transparência, sem transparência, a gente dá aula. Não se preocupa não. Mas o importante é a gente tentar entender o seguinte: como é possível você realizar essas avaliações? Quais são essas tendências que existem? Eu vou tentar fazer uma retrospectiva aqui do que existe nesse tempo que eu tenho, e depois eu vou mostrar para vocês o que é que está sendo feito. Para que isso? Para a gente poder entender esse processo. Para a gente poder entender se é possível ou não é possível a gente poder avaliar. E mais, avaliar não é tão simples assim não. Quem trabalha com avaliação sabe. O que eu faço com esse resultado? Nós estamos hoje num processo muito diferente. Porque a cada dia que passa, o fitness ele cresce vertiginosamente. Eu vejo nas pesquisas do Conselho Federal de Educação Física que são em torno de 30 mil academias. Mais ou menos isso, né? Hoje, no Brasil. Registradas. E das 30 mil academias, por telefone foi feita uma pesquisa, foi feita uma amostra estratificada no Brasil todo. O que é amostra estratificada? Foi feito um sorteio em todas as capitais, em todos os estados brasileiros, e desse sorteio deram X academias para cada estado, e foi telefonado, foi feita uma ligação de um aluno de mestrado. Olha, você faz avaliação física? Que avaliação física você faz? Então, um questionário, né, uma avaliação via telefone. E do resultado que teve, dessas 30 mil academias, senhores, apenas 28% faz avaliação. Olha o mercado que a gente tem pela frente. Essa dissertação vai ser defendida agora. Vai ser defendida em Assunção, no Paraguai.
Vai ser uma dissertação de mestrado. E mais ainda, esse cara, ele foi em 32 ou 34 academias do Brasil, com o corpinho dele, e fez avaliação em todas elas, para poder analisar qual era o protocolo que usava, que protocolo que usava. Então ele escolheu as academias com o mesmo protocolo, com o mesmo tipo de avaliador, mesmo tipo de avaliação, mas, lógico, com avaliadores diferentes. E mostrou as diferenças significativas que existiam entre as academias, entre as avaliações. Então, queira ou não, além de nós temos poucas academias fazendo avaliação, nós temos ainda uma falta de treinamento de capacitação. O erro intra-avaliador está muito alto ainda, porque ele ia de manhã na mesma academia com um avaliador, à tarde ele ia na mesma academia com outro avaliador, e à noite ele voltava lá com outro avaliador. Então mostra que a academia ela não treina os seus avaliadores. Porque o erro intra-avaliador tem que ser menor que 5%. Se você começar a pensar sobre isso, vocês vão entender o seguinte: pegue nas academias que vocês conhecem, pegue e divida a academia por metro quadrado. A salão de ginástica, salão de aeróbica, a sala de avaliação física, a sala de musculação. E depois, olhe, né, financeiramente, qual é o metro quadrado que mais dá retorno financeiro para essa academia. É a sala de avaliação, na maioria delas. É o metro quadrado que mais dá retorno. Só que tem outro detalhe, o retorno é inicial. Por que é inicial? Porque a reavaliação quase não tem. Quem trabalha com avaliação aqui pode confirmar isso. A reavaliação é muito complicada. Por que é muito complicada? Porque o avaliador fica trancado dentro da salinha dele lá, ele só avalia. Por isso que mudou o conceito do avaliador. Quando você fala em novas tendências, hoje a gente está vendo que o mercado do fitness é enorme. É enorme, é absurdo. O maior franchise do mundo hoje, sabe qual é o nome dele? Curves. Vocês sabiam disso? É maior que McDonald's, é maior que Coca-Cola. São 16 mil pontos no mundo. Para quem não sabe, então procura franchise. Vocês vão ver hoje, Curves é o maior franchise do mundo. É o fitness. O próximo maior franchise do mundo vai ser o nosso. Vai chamar Fit to You. É a nova academia para preguiçosos. Já ouviram falar isso? É a nova academia para preguiçosos. Só podia sair da cabeça de algumas pessoas que eu conheço. Por quê? Vão ser 400 academias abertas no Brasil. E ela tem em torno de 250 metros quadrados só. E toda sistematizada. Um investimento em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de reais. Só que o retorno disso é de 11% a 18% por mês para o investidor. Então, queira ou não, ele está botando o dinheiro dele no lugar que vai ter retorno. A Curves mudou o padrão dela. Por que mudou o padrão dela? O estudo de mercado dela é feito antes, agora, de implantar. Não adianta. Ela fala assim, não, eu quero montar uma Curves. Aí vem o pessoal da Curves, vai lá, analisa o mercado dela. Se não tiver um bom mercado, ela fala, ó, não compra meu franchise, não, que você vai ter prejuízo. E eu vou ter prejuízo, a minha marca também vai estar falindo. Então, quando você começa a falar de negócio hoje do fitness, a gente tem que ficar acordado. Ficar acordado de tal forma que você não pode perder as oportunidades. Que esse é o nosso mundo, é aqui que nós estamos vivendo. E a avaliação física está inserida nisso. Porque nós temos avaliadores em todo o mundo. O pessoal que comanda a avaliação da Espanha e da Itália são brasileiros. São brasileiros. E isso daí está trazendo para a gente um mercado fantástico. Na América do Sul, aqui na Argentina, o quanto de brasileiros que tem trabalhando. No próprio Paraguai, hoje tem a maior escola de futebol do mundo. Ela é de uma, como é que é o nome? Chama Empoli Futebol Clube. É uma escola italiana de futebol. Uma hora eu venho conversar sobre isso. O que ela faz? Ela escolhe os países e monta a escolinha dela. Eles montaram uma escolinha no Paraguai, em Assunção. Tá? É a escola de futebol. Quem é o Empoli? Quem não conhece de futebol? É um clube que disputa a 4ª divisão na Itália. 4ª. É o país que mais vende jogador no mundo. Ela só disputa a 4ª divisão para poder manter os atletas dela jogando. E todo o processo de avaliação é brasileiro. E que no Brasil hoje, o primeiro clube que está trabalhando com isso é o Flamengo. Infelizmente. Deveria ser o Santos, que é meu time do coração. É o Flamengo. Ser flamenguista tem um problema, rapaz. O flamenguista ele tem um problema. Depois eu coloco o problema do flamenguista. É que ele me deu 40 minutos só para falar aqui. Então, não tem como. Vamos... Gente, mas foi o melhor jogo do Brasil, o melhor jogo do ano. Santos e Flamengo, 5-4 para o Flamengo. Merecido. Foi o jogo que botou o Ronaldinho na seleção. Graças a Deus, eu sou fã desse cara.
Vocês terem uma ideia, o Ronaldinho é o único atleta que eu avaliei, ele e o Romário, que consegue fazer embaixadinha com a mesma perna, com as duas pernas, usa a bola com os dois cotovelos, com o ombro, com a cabeça, atrás. É impressionante a coordenação motora dele. É algo fantástico. O Romário é outro. Tá? Hoje à noite, se der tempo, eu boto os vídeos deles, o teste deles. É algo fantástico desses jogadores. Coordenação motora é algo fantástico. Tá? Bom, vamos lá. Novas tendências. Quem que é esse cara aqui? Infelizmente ele faleceu. É o que está em pé, não, que está sentado. O outro está quase. Os homens mais inteligentes, os maiores filósofos do mundo estão falecendo. Os homens mais inteligentes, Manuel Gomes Tubino, infelizmente, nosso colega faleceu. José Saramago, ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, também faleceu. E eu já estou me sentindo mal. Isso é uma piadinha que o Tubino contava. A gente sente muitas saudades desse cara. Quem não conheceu o Manuel Gomes Tubino foi o ícone, né, da educação física. Hoje nós somos o que somos e somos respeitados no Brasil devido a ele. Porque ele era um homem íntegro, ético. Foi o primeiro ministro que saiu de todos os governos e pobre. Só tinha um apartamento. O homem ele tinha a legalidade, a ética dele era fantástica. E o conhecimento profundo. Um homem que a gente até hoje idolatra, respeita, e isso vai ser por muito tempo. Quem é do CREF e do CONFEF sabe, quem estudou nos livros dele, o primeiro livro de treinamento esportivo foi o Tubino que colocou no Brasil. Então é um nome que a gente não pode esquecer. Se nós estamos no mercado hoje, se nós estamos inseridos na profissão, o nome é Manuel Gomes Tubino. Bom, José Saramago. José Saramago, um dos maiores intelectuais. Ele estava lançando um livro dele, e eu lançando um outro livro em Portugal, nessa época, em Lisboa, já faz algum tempo. Todo esse material que vocês estão vendo está nesse livro aqui, que já tem aí à venda para vocês. É um livro eletrônico, com todo o material e mais ainda, porque o tempo nosso é muito curto. É um livro das novas tendências de avaliação física. Aqui tem as novas tabelas, o material, as equações que você precisa, a forma que você trabalha, com material, sem material para você trabalhar. Então, só para vocês entenderem, né? Quando a gente fala sobre autoimagem, que todo mundo adora se olhar no espelho, e cada um se enxerga de uma forma. Esse é o que move o mundo, a autoimagem. Porque o corpo hoje, o imaginário das pessoas é impressionante. Hoje a primeira coisa que a gente trabalha, que você vê em obesidade, o cara quer emagrecer. Né? O primeiro ponto que você avalia, você vai nas dissertações de mestrado, doutorado, em qualquer área, é a perimetria da cintura. Primeiro ponto que é analisado é a perimetria da cintura. Por quê? É onde seu corpo demonstra que a avaliação está sendo consciente. O ponto que demonstra que é inconsciente é o quê? O mento, que a pessoa começa a afundar o mento, que é aquele emagrecimento catabólico. Então a perimetria da cintura é algo que nos dá hoje se o indivíduo está conseguindo perder peso ou não de uma maneira racional, com uma alimentação adequada e tudo. Na autoimagem, é isso que a gente enxerga. Cada vez que você olha no espelho, você se enxerga de uma maneira. Né? E se você começa a entender aí, existe um processo bem interessante. Por exemplo, a bateria de teste, o teste, a medida e a avaliação. Essa bateria de teste aqui é você que monta, são as informações que você vai ter das pessoas que você está avaliando. Não tem como, você tem que ter uma bateria de teste respeitando a tua realidade. Só que dentro dessa bateria tem que ter o quê? Os testes, que são os instrumentos, até onde o teu bolso vai. Eu falo até onde o teu bolso vai, gente, porque ser empregado é uma coisa, agora ser patrão é outra. E a maioria dos avaliadores que eu conheço, que eu consigo falar com eles, consigo discutir, eu falo o seguinte: pessoal, pensa bem, invista em você. Compre o seu material, chegue na academia, ou chegue aonde você quer trabalhar, na escola, não importa, e ofereça para ele: olha, eu entro com material, você entra com local. Eu te dou 30% daquilo que eu arrecadar, e você não precisa me pagar. É você SA. O que é você SA? É você fazendo a sua marca. Então você, além de ter que se capacitar, você tem o teu material e você vai oferecer teus serviços. Abre o ISS na prefeitura e venda teu serviço. Não faça isso ilegalmente, não. Você é um profissional de educação física, você pode fazer isso. Ou você abre uma empresa, não importa, mas você faça isso legalmente. Vá, ofereça teu serviço, faça um catálogo, demonstre. Então, com isso, você pode ter condições. Então, aqui é o que cabe no seu bolso. As perguntas: professor, que compasso que eu compro? Compre um científico sempre, porque você vai usar ele para o resto da vida. O meu, até hoje, é um Sescorf, meu compasso. Eu não posso falar a idade dele, mas uso até hoje. Agora que eu estou substituindo um compasso, porque saiu um novo compasso. Olha, é um compasso impressionante, é um compasso digital da Terra Azul. Ele é digital e calibrável, autocalibrável. É o primeiro. Agora a Sany está lançando dela também. Então já estão saindo os compassos nacionais. Então compra os instrumentos que vão te dar retorno.
E que você consiga trabalhar com ele por um bom tempo. Outro dado, a medida. O que é a medida? É a quantificação. Por exemplo, aqui balança, compasso, estadiômetro. Você pode ter aqui todos os instrumentos. E mais importante ainda, você tem que quantificar, você tem que transformar isso em números. Que número eu vou ter? E esse número eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que avaliar. Por isso que eu comentei com vocês no início. Gente, é pré-teste e pós-teste. O indivíduo quer ver isso daí, o aluno, o paciente, não importa, ele quer enxergar isso aí. Como eu estava e como eu estou. E você mostra isso para ele através de gráficos, você e ele. Não fica imprimindo laudo com 10, 12 folhas, não. O aluno não consegue ler mais e prestar atenção em mais de uma folha. É o máximo que ele consegue. Então, você sabendo testar, medir e avaliar, você consegue entrar nesse espaço. Gente, testar e medir é a coisa mais fácil do mundo, o problema é avaliar. Se você não tiver aqui uma boa revisão bibliográfica, uma boa quantidade de artigos lidos ou livros, você não vai conseguir avaliar. Você não vai conseguir ver aonde esse seu aluno está. Que o maior problema que a gente tem, e hoje nós estamos conseguindo vencer essa barreira, é que as tabelas que a gente usava eram todas tabelas importadas. Hoje o Brasil já tem muitas tabelas, e regionalizadas. Isso é importante. Por exemplo, vocês vão ver nesse livro, tem tabelas já para o Mato Grosso do Sul, para o pessoal de Goiás, Rio, São Paulo, tabelas de percentual de gordura para homens, para mulheres, nossas, de MC, e tabelas de 8, 10 mil pessoas avaliadas. Avaliação, o que é avaliação? Esse cara aqui que disse, ó, é o processo pela qual, utilizando medidas, podemos subjetiva e objetivamente exprimir e comparar critérios e resultados. Isso é importante. Porque às vezes você no hospital, você não tem condições de botar o cara a fazer qualquer teste. Então com um questionário você consegue. A gente trabalha com o SF36, um questionário de índice de atividade física, qualidade de vida, para o obeso mórbido. E a gente consegue verificar nesse questionário, que não é um questionário tão, com uma relevância tanta, mas quando você pega o obeso mórbido, é a única coisa que ele pode fazer. Então você com questionários, com entrevistas por telefone, você consegue ter resultados. E resultados fantásticos, porque se você analisar isso de uma forma correta, você vai poder, nessa análise, verificar onde é que você pode entrar, onde tem que ser feita a intervenção ou a prevenção. Você tem as diferenças conceituais do tipo de trabalho que você faz, que hoje o Brasil ele consegue ter uma quantidade de palavras enorme, e cada um conceitualizando da mesma forma. Eu estava numa palestra, o ano passado, no México, sobre gênero e sexo. Estava contando para ele. E estava nessa banca, nessa mesa redonda, como nós estamos aqui discutindo, estava o cara que foi membro da banca de doutorado, da tese de doutorado do professor Manuel Gomes Tubino. Veja o tanto que o cara é antigo, para não falar que ele é velho. E o tema dele é gênero e sexo. E depois, no final da conclusão, o que ele disse? Assim, ó, senhores, professor José Fernandes, eu me confundo tanto com a quantidade de termos que tem e a quantidade de conceitos, que quando eu deito na cama com a minha esposa, eu não sei se eu faço sexo ou gênero. Vocês estão entendendo, então? Quem está falando isso é Maurice Pierron, um dos maiores nomes de estudos de gêneros que nós temos no mundo, devido a essa quantidade conceitual. Então, quando você for conceituar alguém, quando você for utilizar um conceito, por favor, cite a fonte de onde você tirou. Que assim você vai estar afirmando realmente o que é que você está avaliando, com quem você está trabalhando. Veja só, será que esse cara está apto, não está apto a fazer? É impressionante, a gente tem. Veja só como é que nós da avaliação física, vivemos perigosamente. Porque se você não fizer a forma correta, você não vai conseguir chegar onde você chega. Por isso que o avaliador físico mudou a posição dele. Ele saiu de dentro da salinha dele, ele avalia e já vai para a sala prescrever. Ele vai prescrever e vai dar o treinamento. E aí todo o pessoal da academia é treinado para avaliar e para prescrever treinamento. Aquele avaliador que ficava incrustado naquele caracol da sala de avaliação, esse indivíduo está em extinção. Por quê? Porque ele não vai ter a reavaliação. Se ele estiver em contato com o cliente o tempo todo, ele vai ter a reavaliação dele. Gente, estatísticas de grandes academias, índice de reavaliação, no máximo, 29% a 32%. É muito pouco. E dessa forma que está sendo feita, melhorou muito. É o avaliador indo buscar o cliente. Como ele indo buscar? Ele avalia, prescreve, tá? E reavalia novamente depois do tempo X estipulado. O maior problema que nós temos é isso aí. Quem não entender a piada, chacoalha a cabeça. A mulher que tem um problema de entender as coisas, mas tudo bem. Na minha casa, não sei se todo mundo. Então, veja, você consegue manipular os dados. Como você deve passar essa informação? Você não pode mentir para o cara.
E nem pode inventar. Aqui, ó, Papai Noel, olha como é que o moleque está chorando. Ó. Né? Faleceu o Papai Noel. Então você não pode manipular dado nenhum. Você tem que ser realista mesmo. E outro ponto fundamental, como é o seu nome? A Ingrid chega para fazer a avaliação, ela tem 107 quilos. Ela faz a composição corporal dela, dá que o percentual de gordura, ela tem o quê? 38% de percentual de gordura. Ela faz a avaliação dela e aí dá que o percentual de gordura ideal dela é 22%. Aí você vira e fala para ela, ó, você tem 38%, o ideal é 22%. Então você pesa 112, você tem que pesar 65, 70. Ela nunca mais volta. Então o avaliador está mudando esse conceito dele nas novas tendências. Por quê? Ele tem que trabalhar com percentuais de redução de peso a cada 3 meses. Isso significa periodização da gordura. Vocês já ouviram isso? Não sei, hein, Marcos Vinícius? Não sei se já ouviu falar isso. A periodização da gordura. É uma coisa que está dando muito certo. A gente está periodizando a gordura a cada 2, 3 meses, menos 5%. É um número que foi estipulado, que a gente está conseguindo trabalhar e trabalhar certo, correto. Então você tem um aluno por um bom tempo com você. Então você, além de você periodizar o treinamento dele, você periodiza a gordura. Tá? E aí você faz essa redução ponderal dele. Você está me gravando? Tudo bem? Vira assim para mim. Vamos lá. Tem um poeta português que chama Fernando Pessoa. Só para o filme dela. Ele fala assim, o encontro de dois, olho por olho, cara por cara. Aí eu arranco teus olhos e coloco no lugar dos meus. E tu arrancas meus olhos e coloca no lugar dos teus. Assim eu te olharei com teus olhos e tu me olharás com os meus. Bom, nós temos antropometria, né? O que foi? Isso é paixão pela minha mulher, tá? Por favor. Não vamos gravado assim, ainda mais na internet, nós temos que contar a verdade. Diretamente, paixão pela minha mulher. E em casa eu tenho 2. Está assistindo, em casa eu tenho 2, né? Ela e minha filha. Tá vendo? O que foi? Fala. Então, quando você fala em compasso hoje, você começa... Esses aqui são os tradicionais, né? É o compasso Lang, esse é o Sunny, esse é o Sescorf, esse aqui era o Skindex, um compasso que há muito tempo era alemão, depois passou a patente para o compasso norte-americano. Esse é o Sling Guide, é o compasso que foi desenvolvido para o somatotipo. O próprio Rose, né, o próprio Carter, eles utilizaram esse compasso. Esse compasso hoje é feito no Brasil pela Sescorf. Custa em torno de R$150, mas a validade dele é mais para o somatotipo. Essa molinha aqui, olha, tem que ter 10 gramas por milímetro quadrado no aperto dela. E para vocês entenderem, esse aqui é o Batman, né, o compasso do Batman. 2 alegrias, quando você compra, outra quando você devolve. Tem esse aqui também que chama Baseline, olha, não compra isso não que não funciona. Ele se parece muito com o Lang, mas não funciona. Esse é um Harper, um dos compassos mais antigos do mundo, né? Depois eu conto a história dele, que a gente não tem tempo. Tá? E aqui já são os novos. Ó. Esse é o de alumínio que saiu agora, da NEL, é da Terra Azul. É um bom compasso para canhoto, para destro. Tá? Mas isso aqui para você usar nas escolas, porque para academia esse é o compasso novo, chama Prime. É um compasso digital, autocalibrável. Então acabou aquele problema de você ficar mandando para calibrar. Ele é autocalibrável. E fizemos uma pesquisa com ele agora, e com pesagem hidrostática, ele mostrou que está dentro dos critérios de autenticidade científica. Ele não teve diferenças significativas com os outros compassos avaliados, com o mesmo avaliador e com o mesmo grupo de pessoas sendo avaliados por eles. Então você tem, né, aqui alguns pontos. Né? Por exemplo, as balanças de percentual de gordura. São balanças que existem no mercado. Né? Você fala de bioimpedância. Essas balanças de bioimpedanciometria, né? A medicina chama de bioimpedanciometria, mas o certo é bioimpedância, é a avaliação de um raio que passa no teu corpo. Tá? E quando ele encontra a água, quando ele encontra a gordura, ele demora um pouco mais a passar. E quando ele encontra músculos, ele passa de uma forma mais rápida. Tá? Então a bioimpedância é muito usada hoje. Ela já teve uma parte aí onde ela um ponto de interrogação, mas hoje ela é muito usada. Por exemplo, você vai na Espanha e fala que esse aparelho aqui não serve, é o aparelho que os ginecologistas mais utilizam. Mais utilizam esse aparelhinho de mão aqui. Agora, a gente tem que estudar isso ainda. Isso aqui são outros aparelhos de percentual de gordura, de bioimpedância que existem, né, no mercado. Aqui são pesagem hidrostática. Essa aqui é uma pesagem hidrostática que nós fizemos lá no Instituto IPCFEX, na época, de um aluno lá, o Salem, o nome dele, fez a tese de doutorado, isso aqui é no Rio de Janeiro.
né? Isso aqui é o BodyPod, um aparelho que iniciou, mas não teve muito sucesso. O DEXA. São aparelhos de análise da composição corporal. Então, a ideia agora que a gente está mostrando, realmente, é um aparelho chamado, essa bioimpedância aqui, olha, que ela é chamado de Embody. Esse é o aparelho que nós utilizamos no hospital. Ele vai até 250 quilos. Tá? E ele é tão importante que, olha, você tem vários produtos. O produto 1 que analisa um lado e estima o outro. O produto 2 que analisa os membros superiores e estima os superiores. O produto 3 que eu mostrei agora que analisa os superiores e estima os inferiores. E o Embody, veja, ele avalia todo o corpo. É esse aparelho aqui chamado Embody. Ele tem vários tipos, esses aparelhos. Tem desde o personal trainer até o hospital. Isso era um raio que eles usavam, né, há 20 anos atrás, que os japoneses tinham, para fazer o cálculo de quanto, né, seria a dosagem de quimioterapia para o indivíduo portador de câncer. Era usado. Então eles conseguiram jogar esse aparelho, esse sinal, para um aparelho de bioimpedância. Aqui tem os tipos dele, é a colocação dos deles. São 8 pontos táteis. Ele é tetrapolar, mas são 8 pontos táteis, e ele segmenta a medição do corpo inteiro. Como? Veja, esse é o aparelho, ó. Esse aqui é o que o personal trainer utiliza, esse é o que nós temos no hospital. Esse aqui vai até 200 quilos, esse até 250 quilos. A gente consegue trabalhar com obeso, mesmo obeso mórbido, e ter excelentes resultados. Logicamente, seguindo os critérios, né? 3 horas após a alimentação, a mulher só pode ser avaliada no meio do ciclo menstrual, você não pode tomar nem muita água, nem pouca, seguindo os critérios de bioimpedância, que isso ainda, quanto tempo? Esse aqui custa 7, esse 17. Só que todos são financiados em quase 50 meses. Tá? 13 minutos. Então, esse aqui é o 720, olha, é o mais caro deles. Mas você tendo esse aqui, o pessoal personal trainer tendo esse, uma academia, ele funciona bem. Que a maioria das nossas avaliações fora do hospital nós fazemos com esse daqui. Com esse chama R20. E como é que funciona? Olha o raio dele, que bacana. São 8 pontos táteis, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Veja, 4 emite, 4 recebe. Então, esses pontos táteis, ele consegue trazer para a gente um resultado muito legal, que ele trabalha, ele permeia a membrana celular. Não é? E isso daí vai dar para a gente um resultado muito bacana, que está aqui um laudo dele, ó, mostrando realmente como é que funciona a composição corporal, o diagnóstico da obesidade. Aqui ele mostra a massa magra do cara, o que é a massa muscular dele, segmentada. Parte direito, esquerdo, central, membro inferior direito, esquerdo, e aqui a gordura dele segmentada. Então demonstra realmente onde é que ele está desequilibrado. E isso daí dá para a gente uma condição muito legal de você prescrever o treinamento em cima dele. Então essa é uma tendência que, de futuro, que o pessoal logo vai estar aderindo a isso daí, e esse preço tende a baixar, lógico que tende a baixar, como os outros, né, aparelhos estão abaixando. Esse aparelho aqui foi usado agora numa indústria no Rio de Janeiro para avaliar todos os funcionários dessa indústria. É uma indústria com quase 7 mil funcionários. E demonstrou realmente, né, que o índice de obesidade estava alto. Mas ele mostra a quantidade de líquido que esse cara tem no corpo. E é o que está sendo trabalhado hoje nessa indústria. Não só a atividade física, né, como a ginástica laboral, mas a parte nutricional também. Eles mudaram toda a estrutura de restaurante e lanchonete da indústria. Toda. Porque dificilmente o cara leva o lanchinho dele, ele vai e compra. E onde ele comprava, a quantidade estava muito alta. Veja, o erro não era do cara, na maioria das vezes era da indústria, porque o restaurante era terciarizado. E a comida que era feita lá não tinha o equilíbrio energético, o equilíbrio correto que deveria ter para o pessoal comer. Então, um aparelho consegue te dar bons resultados. E outra coisa, 20 segundos o tempo de avaliação dele. 20 segundos. Não bota eletrodo em lugar nenhum. Você sobe, segura as hastes e não tem problema. Ontem eu mostrei aqui a diferença do IMC e do percentual de gordura. Eu mostrei realmente, veja, os indivíduos, né? Que coisa interessante, né? Indivíduos com o mesmo IMC, mas olha o percentual de gordura, a diferença deles. Mesma estatura, mesmo peso, né? Veja como são bem diferentes, né? E para você usar só o IMC como parâmetro de avaliação, você não pode. Tá? Você tem que usar o percentual de gordura também como parâmetro de avaliação. Bom, gente, eu vou... dá mais uma ainda? Peraí, tem mais um negocinho aqui. Deixa eu... Eu prometi ontem que eu ia fazer uma... Só para vocês entenderem aqui. Quando eu falei para vocês de genética, tá? A gente fala da... Aqui são
sobre dermatografia, sobre as impressões digitais, como você prescreve treinamento. Aqui são as dissertações defendidas, né? Brasil, Chile, tese de doutorado sobre a dermatografia. Nós temos a quantidade de universidades envolvidas, os pesquisadores envolvidos, a quantidade avaliada, as publicações feitas. O que é a dermatografia? É a ponta do dedo de vocês. Cada pontinha do dedo dessa não são iguais. São bem diferentes um do outro. Então, para você avaliar, nós temos a palma da mão, veja, o indivíduo normal e o indivíduo portador de síndrome de Down. Veja como são diferentes as palmas das mãos. O ângulo T, do indivíduo normal é mais baixo, outro é mais alto. Quer dizer, são 56 graus. Todo indivíduo que tem no ângulo A, T e D acima de 56 graus, ele tem um problema cromossômico. Então, a gente começa a enxergar a impressão digital, veja, crianças de doenças, portadores de doenças celíacas, síndrome de Down, autismo, né? E veja como são as mãos deles, as deformações. E a forma que a impressão digital tem. Então, a gente tem os princípios, veja, essa é uma impressão digital. Essa é uma impressão digital que é formada do 3º ao 4º mês gestacional. Isso forma no ventre da mãe. Do 3º ao 6º mês de gestação, forma essa impressão digital. Ela se chama arco, ó, pela letra A. Veja como a formação dela. Essa impressão digital é a impressão digital que, geneticamente, o potencial genético de indivíduos que tem... O que é o predomínio? Professor, desculpa, posso usar a senhora como... não, só coloca as duas mãos para cima. Só as duas mãos. Abre os dedos. Tá? Então, você tem 10 dedos. Se você tem 6 dedos, 6 dedos, com essa impressão digital, você tem um predomínio. Entenderam o que é predomínio da impressão digital? 6 dedos tem essa impressão digital e os outros 4 têm outro tipo. Obrigado, professor. Ok? Então, quem tem um predomínio dessa impressão digital, em termos de qualidades físicas, tá, tem potencializado o quê? A força pura. Só a força pura. Isso estatisticamente. Porque não existe relação nenhuma com fibras musculares. Só quero deixar isso claro para você. Não sou eu que falo isso, eles botam meu nome, são outros indivíduos que estudam isso. É mentira. O Zé Fernandes nunca escreveu que tem relação entre dermatografia e tipo de fibras, que eles são de estratos diferentes. A impressão digital, ela vem do extrato ectoderma. Tá? Aqui tem relação com o sistema nervoso central, mas não tem nada com fibras. Temos até uma tese mostrando isso. Cada vez que você fura o indivíduo, tá? Nos lugares que você fura o grupo de fibras é diferente. Então, para vocês entenderem, essa impressão digital, potencialmente, o indivíduo é força pura. Nós descobrimos também que, para você prescrever, o cara baixa a coordenação motora, mas não significa que ele não pode ser treinado. Isso é genética. Nós somos do fenótipo, nós podemos treinar esse cara para ele melhorar a condição física dele. A outra impressão digital é a presilha. Veja como a formação dela. Essa aqui é formada do 4º ao 5º mês. E é simbolizada pela letra L. Essa impressão digital, indivíduos que têm um predomínio dela, são indivíduos que têm a força explosiva predominante potencializada, mas também a coordenação dele é baixa. Tanto o indivíduo que tem o arco quanto a presilha, você bota esses caras na academia, vocês vão ver o tanto que eles conseguem hipertrofiar rapidamente. É bem interessante ainda. Só que eu não posso falar que é a velocidade, que tem velocidade de raciocínio e velocidade na pista. Eu não posso dizer que ela é veloz. E a última impressão digital chama verticilo. Que esse tipo de impressão digital é a impressão digital que o indivíduo tem potencialmente a coordenação motora, a resistência, só que o maior problema é esse indivíduo que tem que ser treinado força, velocidade, o potencial genético dele é baixo. É uma pena que a gente não tem tanto tempo assim para poder mostrar para vocês, que já estão querendo me acabar com a minha fala, né? Mas esse material mostra como é que você conta as linhas, esses CDs que a gente tem, mostra realmente como é que funciona, os artigos todos neles. E aqui mostra geneticamente a ação dos genes. Veja a estatura, o efeito do gene é alto. Não tem como você fazer o indivíduo crescer. Mas você tem como fazer aqui, olha, na coordenação motora, tempo de reação, veja, é de pequena a moderada. Se você entrar na coordenação, o indivíduo vai adquirir. E para encerrar minha fala, eu só quero voltar numa coisa aqui, que a gente fala que isso aqui é genética. Pessoal, nós somos na Bahia, é uma dissertação de mestrado de um rapaz é um baiano, Feira de Santana, ele está com 1.200 crianças avaliadas. A gente quer ver a relação da impressão digital, coordenação motora e alfabetização. Por que a quantidade de indivíduos que tem dificuldade de alfabetizar é tão grande? Então nós pegamos 2 grupos, isso no primeiro e segundo ciclo, e avaliamos a dermatografia deles, fizemos o teste de coordenação motora e fizemos o teste Brasil para avaliar a alfabetização.
Separamos os grupos, né, dos indivíduos que tinham facilidade de alfabetização e outros que não tinham, que tinham dificuldade de alfabetização. E colocamos, tem um livro chamado 1000 testes de coordenação motora. Esse livro custa R$22 nas bancas. 1000 testes de coordenação motora. Separamos os testes e começamos a treinar essas crianças 2 vezes por semana, só coordenação motora. Depois de 6 meses, né, que ele finalizou agora a coleta, e estatisticamente deu o seguinte: fizemos o teste Brasil novamente, que a dermatografia não muda, o teste Brasil e o teste de coordenação motora. Fizemos o teste de Ozeredisk neles. E o que aconteceu? As crianças que tinham maior dificuldade de alfabetização, hoje elas já estão bem equiparadas com aquelas crianças que tinham facilidade de alfabetização. Então, por isso, senhores, a educação física é muito importante, sim, no ensino básico, no ensino primário. Porque se a gente fizer uma boa intervenção, nós vamos melhorar, inclusive, a alfabetização da criança. Porque coordenação motora, senhores, é tudo numa criança. E essa é uma fase que ela mais precisa. E é a fase que nós não estamos com ela, na maioria dos estados. Mas para fazer isso, você tem que se capacitar.